Fala, fiel. Fazendo mais um programa da ESPN Brasil aqui no canal com o Sports Center, onde a mídia está analisando a grande evolução do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Os feitos dos agradecimentos, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos falar de Corinthians. Na tela pra gente o trio, que ajudou demais na vitória do fim de semana no Barradão. Garro com 12 jogos, 3 gols e 6 assistências, 94,4 minutos para participar de um gol. Yuri Alberto em 11 jogos são 9 gols e 2 assistências, 78,3 minutos para participar de um gol. E o Memphis Depay em 10 jogos são 3 gols e 4 assistências, 91,3 minutos para participar de um gol. E os 3 participaram de 20 dos 22 gols do time, o que dá 91%. O desempenho deste trio que tem feito a diferença no Corinthians. A gente vai até guardar essas informações que são boas pra gente falar, mas antes o Vladimir Bianchini vai chegar com as informações também do Corinthians neste início de semana. Fala, Vlad, seja bem-vindo. Beijo pra você. Boa tarde, Glaucia. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians que chegou à 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2020. E com isso o discurso mudou. Se antes os jogadores e também a comissão técnica falavam muito a respeito de rebaixamento até algumas rodadas atrás, agora o objetivo é brigar por uma vaga na Sul-Americana ou, quem sabe, até mesmo na pré-Libertadores, já que o Timão tem 41 pontos, se vencer todos os jogos que faltam, chegaria a 56, poderia brigar até mesmo por uma 7ª posição. A gente também viu no Barradão, nesse final de semana, os jogadores muito confiantes, até mesmo o Rodrigo Garro, que foi um dos que mais sentiu a eliminação, chorou bastante depois do jogo contra o Racing pela Sul-Americana, na semifinal, perdeu um gol feito no primeiro tempo, deu entrevista para os jornalistas, falou a respeito dessa volta por cima, como que ele foi consolado pelos companheiros e os objetivos dele para o restante da temporada. O goleiro Hugo Souza, que cometeu uma falha no primeiro gol do Vitória, também demonstrou bastante personalidade, disse que não se abalou com o erro, que continuou, foi bastante consolado pela torcida, que gritou o nome dele, pelos próprios companheiros, e disse que isso não vai deixar ele se abalar para o restante do ano. Yuri Alberto, que fez um gol, Memphis Depay, que fez o outro gol, jogadores que estão em grande fase no Corinthians, que só se reapresenta na quarta-feira à tarde, justamente porque a próxima partida é apenas no dia 20, na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro, que deve colocar um time reserva, já que está na final da Sul-Americana. Para esse período de treinamentos, Glaucio, o Corinthians não vai ter o Félix Torres na seleção do Equador, o Ángel Romero, que está com o Paraguai, e também o José Martínez, que está com a Venezuela. Eles são dúvidas, inclusive, provavelmente não devem enfrentar a Raposa na próxima quarta-feira. Volto com vocês. Obrigada, Vlad, pelas informações deste início de semana do Corinthians. Silas, a gente até conversava aqui nos bastidores antes do programa, até se a turma puder colocar aí de novo essa tela do trio corintiano, como a chegada do Memphis impactou e tem impactado muito, e isso ficou claro, a participação desses 3 no jogo contra o Vitória, né? Não, ele é muito craque, ele pensa o jogo, ele tá no lugar certo, ele tem movimentos perto da área como um segundo atacante, assim, de craque mesmo. Tem uma jogada que ele domina, não sei se era o Bidu que passou pela esquerda, ele ameaçou de entregar ali, trouxe para dentro, tentou o ângulo do outro lado, assim, um cara que sabe controlar o jogo. E Glau e Mari, né, ele, o Garro, o Yuri Alberto, que... Cara, assim, do jeito que vem, ele tá chutando, tá fazendo pelo alto, por baixo, na perna direita, na perna esquerda, faz gol de pancada, faz gol tirando do goleiro, sim, tá num momento muito especial. E eu agregaria aí a esse trio mais 2 jogadores, assim, que um já é realidade no Corinthians, que é o Hugo Souza, o goleiro, e o outro o Carrijo, que devagarzinho tá, sabe, o Alex Santana veio, entrou bem, machucou, não conseguiu dar uma sequência, mas ele naquele meio campo, com aquela imposição que ele tem, jogador da qualidade dele, e é um jogador que chega, que joga, que bate, que briga, mas não entra em confusão, um jogador assim, com a cara do Corinthians. Então assim, com esses 5 jogadores, os outros
estão acompanhando o trabalho. E isso está fazendo desse Corinthians aí, depois da eliminação, não era o que o torcedor corintiano queria, obviamente, mas saiu o peso, o estresse, o desgaste mental. É só brasileiro, ganha do Palmeiras em seguida, dá um gás assim geral, e o torcedor corintiano está feliz, porque se é campeão da Sul-Americana e cai no brasileiro, e o gosto ia ficar amargo. Então, Sul-Americana vai ter outras oportunidades, vai brigar agora para chegar de novo, mas no brasileiro está muito bem, e todos os torcedores corintianos que eu conheço, inclusive meus amigos, a gente se fala muito depois dos jogos, estão muito contentes com o que o time está apresentando. E até, né, Mari, se for nessa atuada, nessa recuperação do Corinthians dentro do Brasileirão, os jogadores falaram logo depois da vitória no Clássico de vislumbrar uma vaga nas competições sul-americanas, e muita gente, poxa, calma, menos, mas numa toada como essa, dá para pensar, né? Ali o meio de tabela é todo da Sul-Americana, abrindo os Gs aí para a vaga de Libertadores, uma pré-Libertadores, enfim, o time já começa até a se colocar outras metas, não só de não rebaixar. Não, de fato, e assim, para mim, esse jogo contra o Vitória é o que determinaria isso, porque se o Corinthians, ele perde, a briga dele ainda é para ficar numa posição tranquila, falando de zona de rebaixamento, mas a vitória abre, né, um caminho diferente para o Corinthians. Então, é impressionante como a realidade do Corinthians, de fato, ela sempre foi o Campeonato Brasileiro, brigar para não cair, porque ele se colocou nessa condição muito cedo. Ele negociou muitas partidas em casa, muitos empates, e aí aos poucos, de fato, a situação foi se complicando, e aí ele chegou num determinado momento que ele precisaria focar no Campeonato Brasileiro, e ao mesmo tempo os resultados estavam acontecendo nas Copas, né? Mas a chegada do Memphis, ela é muito clara, ela é para subir o time de patamar pensando no Campeonato Brasileiro. E aí a realidade, ela se mostrou, que ele consegue desempenhar o time depois que tem uma eliminação. Antes do Racing, quando o Corinthians começa a avançar, até o próprio Ramon nas coletivas, ele falava, tá tudo muito legal, mas assim, eu preciso também dessa mobilização no Campeonato Brasileiro. Eu preciso também desse empenho e dos resultados no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, a partir de então, passou a lidar jogo a jogo. Então, não joga bem, mas pontua. Consegue a vitória. Jogo contra o Cuiabá. Um jogo maluco de goleada, mas também quase negocia ali com uma possível virada, o jogo contra o Atlético Paranaense. Um clássico em que não era nada favorito, muito por conta do adversário Palmeiras, consegue uma baita vitória. Sai para enfrentar um time que é muito difícil de se enfrentar, que é o Vitória, consegue o triunfo. Então, assim, a partir do momento que o Corinthians ele foi trabalhando jogo a jogo, você animicamente também consegue identificar que é possível. Então, a partir de agora, acho que o Corinthians já consegue vislumbrar outra coisa no campeonato. E sem dúvida que os reforços impactam muito. O Silas lembra de Carrilho e tal. O Memphis, tecnicamente, também potencializa demais o Yuri Alberto, né? Ali a dupla e agora também o trio, a gente pode falar com o Garro, que já era uma grande referência técnica desse Corinthians. Então, o time também é mais encorpado e óbvio que cresceu em desempenho. E agora o Corinthians abre chance, sim, de classificar talvez para a Sul-Americana e talvez até para pré-Libertadores, que seria o melhor dos mundos aí, né, para o Corinthians. Seria um prêmio, porque né? Porque além da pré-Libertadores, você vai também para a Copa do Brasil, né, que o Corinthians está fora aí. É quase impossível, ele. Não é impossível não, você tá louco? Vai possivelmente abrir o Sul-Americano, o Botafogo tem que ganhar Libertadores. Não, mas ô Marcão, aqui ó, se você parar pra pensar, o Atlético Mineiro, se ele perder a Libertadores pro Botafogo, coisa que pode acontecer, ok, já vai abrir mais uma vaga. E o Cruzeiro vencendo a Sul-Americana, que também pode acontecer, abre o G9. Mas se não abrir o G9... pode estar aqui no G8 e o Corinthians hoje é o 10º. A diferença do Corinthians pro Bahia hoje é de 5 pontos. E o Bahia caindo pelas tabelas. O Corinthians ele tem confronto direto, Marcão, nos 2 próximos jogos aqui contra Cruzeiro e Vasco. O Corinthians possivelmente deve vencer ambos. O Cruzeiro focado já na Sul-Americana. O Cruzeiro não tá mais achando nada no Campeonato Brasileiro. O foco total do Cruzeiro é a Sul-Americana de fato. O Vasco tá caindo pelas tabelas. Então, mas ô Domênico, eu vou te falar, cara. O Racing é forte, jogo único. Mas, ô Domênico, então, mas ô Dodô, na boa, o Racing é forte até a página 2, cara. O Racing é aquele time que joga e deixa jogar.
O Racing não é esse time imbatível. O Corinthians tomou 2 gols do Racing no primeiro tempo e não conseguiu o empate novamente lá na Argentina por cagada do técnico. O Corinthians ele teve um meio-campo desmontado e destruído pelo Ramon Dias e praticamente deixou o Racing no segundo tempo num resort. Mas eu acho que esse jogo, ainda mais por ser jogo único, Lelê, é um jogo que tá em aberto. Mas mesmo que não for G9, que seja um G8, eu acho que o Corinthians ele tem plenas condições, Marcão, de pegar uma vaga de pré-Libertadores pelo que ele tá jogando. Quando eu discuti aqui, Lelê, falando, o Corinthians tá jogando uma bola de G4 dentro do Z4 e todo mundo ria de mim, todo mundo fala, você tá louco? Na boa, o Corinthians hoje ele apresenta um futebol convincente. Não sou louco, Mota. Tanto que eu vou provar com números e com fatos o que vocês riam quando eu falava que ia acontecer. Quando faltavam acho que 12 ou 13 jogos, Domênico, pra acabar o Campeonato Brasileiro, e eu falei, o Corinthians pela bola que tá jogando não cai. Aí vocês falavam, o Corinthians ele precisa de 5 ou 6 vitórias, coisa que ele não conseguiu até agora no Campeonato Brasileiro inteiro, que o Corinthians acho que tá com 4 ou 5 vitórias, o Corinthians ia ter que ganhar 6. Agora tem 10. E aí vocês falavam, então, mas é que tá, é justamente isso, mas o Corinthians ele conseguiu 10, 4 foram nos últimos 4 jogos. Ou seja, o Corinthians ele ganhou, o Lelê, nos confrontos diretos, Atlético Paranaense, Cuiabá, o Atlético em casa, o Cuiabá fora e o Vitória fora. Ele nesse meio tempo aí ele pegou o Palmeiras no penúltimo jogo, que não era um adversário direto, que o Palmeiras tá brigando pelo título e o Corinthians tá fazendo conta pra não cair. Mas é que tá, das 5 vitórias que o Corinthians precisava, Sombra, 4 foram nos últimos jogos. O Corinthians hoje, ao lado do Inter, são os 2 melhores futebol do Brasil. E o Corinthians, ele... Futebols, o Mota falou. Não é o melhor, mas assim... Lógico que é, ao lado do Inter. Não é. Mas na sua opinião, na nossa não. Então chupa. A minha que Corinthians, o Corinthians, ele tem um confronto direto com o Bahia, né? Sim, também. Fora o Vasco, o Cruzeiro também tá à frente do Corinthians na tabela. Não é absurdo pensar que o Corinthians possa buscar uma pré-Libertadores. Não é. Não, mas o Bahia do Mito tá voando, vocês estão loucos. Tá sim, por isso que ele caiu. Onde perdeu, cínico. Porque olha, o Corinthians... Ele já caiu ou vai cair? O Corinthians Não vai cair. Não vai cair. Já confirmaram o CEO lá do City, falou que conta com ele em 2025. Não vai cair. Imagina. Vamos ver. Aguardemos. E o Corinthians, ele tem esse confronto. Tem confronto com o Cruzeiro, tem confronto com o Bahia, né? Então... E com o Vasco também. E com o Vasco também, que são os 3 times... Os 2 próximos jogos, inclusive, Sombra, Cruzeiro e Vasco, os 2 próximos são dentro da Neoquímica Arena. Então, e não é de todo absurdo não, né? Mas lógico... Vamos ver também se vai abrir até o G9, o G8, né? Agora, Não, mas o G8 possivelmente deve abrir, Sombra. Porque porque o G5 já abriu. O G7 já abriu. Já abriu. Só não abriria um G8, Sombra, se o Atlético Mineiro vencer a Libertadores e se o Cruzeiro ganhar. Não, o Cruzeiro. Se o Cruzeiro. Perder. Pra falar a verdade, é que eu não sei se o Cruzeiro vai se manter aqui na 7ª posição, mas hoje, se o Cruzeiro vencer, abre mais uma vaga. É que eu acho que o Corinthians passa o Cruzeiro. Pra mim, o Cruzeiro não é mais concorrente direto do Corinthians, não. Mas o Cruzeiro tem 47 pontos. Mas o Corinthians passa o Cruzeiro até o término do Brasileiro. Mesmo que o Cruzeiro não ganhe, Sombra, a Copa Sul-Americana, aí teoricamente ele brigaria por essa vaga do Brasileiro. Mas eu acredito que o Corinthians ainda termine o Campeonato Brasileiro à frente do Cruzeiro. Eu acho que o Racing ganha. Também. O Cruzeiro não tá jogando nada, gente. Também acho. vamos falar uma coisa importante que tá acontecendo aí, né, nos bastidores e tudo, né? Hoje o Neto falou que possivelmente o Yuri Alberto vai embora no final do ano, né? Que o time inglês quer ele, né? Vai pagar uma fortuna. O Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, né? Ontem, o presidente deu entrevista e falou o seguinte: eu tô tranquilo, né? Vamos contar com ele em 2025. Né? Ele é jogador do Corinthians, vamos contar com ele, queremos ele no elenco. E isso foi palavras do Augusto Melo, né? Só que hoje o Neto trouxe essa notícia dizendo que tá bem encaminhada a história. Seria 190 milhões de reais o valor, né? E o Corinthians teria 50% do jogador. Mas, e aí surgiu outra história em cima, que com esse dinheiro, o Corinthians ia tentar repatriar o Roger Guedes, né? Agora, eu não sei, começou uma novela aí, confusa, os torcedores estão em polvorosa, uns querem, outros não. Eu não sei, vocês conhecem os bastidores, pode me falar se tem tudo um fundo de verdade, Lele e Mano. O que eu fiquei sabendo lá, Lelê, é que o Yuri Alberto, ele tinha pedido para a diretoria do Corinthians negociá-lo, caso existisse uma proposta que fosse boa para os dois.
Tá dando uma chiada aqui no nosso retorno. Não sei se é alguém que tá falando aí no estúdio. Não é nós. Não são vocês, mas ok. Não, é porque às vezes vocês estão falando e a gente não consegue ouvir, porque a gente tá falando e às vezes vocês tentam interagir, a gente não ouve. Mas tá vazando algum áudio aqui. Mas então, com relação ao Yuri Alberto, Lele, a informação que eu tive foi essa: que ele pediu pra diretoria do Corinthians para ser negociado. Ele não tá forçando uma barra, muito pelo contrário, mas ele falou que ele tem sim o sonho de jogar no futebol inglês. E já bateu em 2 oportunidades na trave essa possibilidade. Ele não foi nessas 2 últimas janelas aí, mesmo ele não estando bem, mas existiu o interesse do futebol inglês e ele só não foi porque ele estava lesionado. Então agora, se acontecer de novo uma investida do futebol inglês e for uma proposta atrativa para ele e para o clube, porque ele não quer um negócio, eu tô pensando no meu lado, vocês que se danem. Não, ele também quer que seja um negócio legal pro Corinthians. E nesse ponto, cara, eu acho que é saudável o jogador ter essa ambição: eu quero jogar fora, mas eu não quero ferrar o clube, se tiver que ir tem que ser um negócio legal pros dois. E eu acredito que se pintar uma proposta boa, Lele, não adianta você querer ficar segurando. É o que eu falei a respeito do Gustavo Gomes no outro tempo aí. O Palmeiras tentou segurar, fez das tripas coração. Por mais que o Gustavo Gomes hoje não esteja comprometendo, mas ele tá longe de ser o jogador que ele já foi. Quando o cara tem o objetivo e pinta um negócio assim que pode mexer com a vida do cara, manter o cara aqui, eu acho que tudo bem, se o cara estiver forçando uma barra, você também força uma barra e mantém pra ferrar o cara. Mas se for uma conversa aberta e sendo um negócio bom pros dois, cara, mete marcha. O Corinthians tem condição de ir atrás de qualquer outro jogador aí no mercado. Inclusive, Lele, não sei se você tá sabendo de alguma coisa, já que o Mota falou a respeito do Roger Guedes, comentaram também do Hinaldo aí também, que era jogador do Liverpool aí. Eu não sei se você tá sabendo de algo, mas se tiver, manda aí também. Eu vi, mas ele tá lá na Arábia, né? Eu acho difícil, até porque o que ele ganha lá, mano, meu Deus do céu. É a mesma coisa do Roger Guedes, até já comentei aqui com vocês, né? Que tinha voltado aí, porque desde que o Roger Guedes foi pro Catar, sempre que ele posta alguma coisa, porque ele vive postando coisa com camisa do Corinthians, isso, aquilo, a torcida, né, já começa a compartilhar. Porque vai voltar, porque não sei o quê. E aí, há um tempo atrás, saiu aí na mídia que talvez a patrocinadora, né, iria trazer mais um cara midiático, assim, como o Depay, e que talvez tentariam a repatriação do Roger Guedes. Eu acho muito difícil, porque, gente, por mais que o Corinthians queira, o Roger Guedes queira, ele tem um contrato lá no Catar. E o contrato lá é exorbitante. Custaria mais caro trazer o Roger Guedes do que foi para trazer o Depay. Ele ganha 5 milhões por mês lá. Então, assim, eu acho completamente fora da realidade. Gostaria muito, mas eu sou mais pé no chão com essas coisas, não vou ficar me iludindo com o Roger Guedes, que acho muito difícil, né, mano? E a questão do Yuri Alberto também, só pra tranquilizar alguns jogadores, porque do jeito que algumas pessoas falam, parece que é um negócio assim, sabe? Não, vocês vamos perder o Yuri Alberto, não sei o quê. O Yuri Alberto é a mesma coisa, gente, ele tem contrato no Corinthians até 2027. Então não é assim que vai vir qualquer coisa e o Yuri Alberto vai embora. Não, o Corinthians só vai liberar, exatamente, se for alguma coisa muito satisfatória da parte de vista financeira. Então não é bem assim. E claro, vai terminar o ano aí, então vai ter um tempo, né, pra gente ver o que ele quer, o que o Corinthians quer, o que é melhor pra todos. E o Corinthians, caso negocie o Yuri Alberto, vai ter também o tempo de ir atrás de um substituto aí, né, pro ano que vem. Então também seria muito dinheiro, né, Lelê? Estão falando de 190 milhões, mano. É grana, hein? Mas é bom pro Corinthians também, né, mano? Mas se tem metade? Mas metade de 90 milhões, assim, mesmo assim é uma grana, pô. Mas recupera já o investimento que fez, né? Quanto que o Corinthians Quando o Yuri Alberto veio da Rússia lá. Pra falar a verdade, Mota, o Corinthians ele não colocou muito dinheiro em si, porque ele colocou um monte de jogador na transação. Lembra aquele negócio com o Mantuan? Foi mais uns 3 lá, né, Lelê? Nem lembro direito quem eram os caras lá. Juntou os ruins. Mas o Corinthians acabou não colocando tanto dinheiro. Mas pelo que o Yuri Alberto tá jogando, cara, vou te falar, Lelê, eu não esperava que o Yuri Alberto conseguisse dar a volta por cima, ainda mais do jeito que ele deu nesse ano. E, cara, essa trinca, Garro, Memphis e Yuri Alberto, cara, vou te falar, eu não sei se eu prefiro esse. Mas o que vocês preferem hoje? Uma realidade ou uma expectativa? Porque hoje,
Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé é expectativa. Cadê o momento fanfarrão? Trouxa. Cadê a porra do momento fanfarrão? Mas falando na redenção do Yuri Alberto aí, ele vai brigar agora pela artilharia do Campeonato Brasileiro, porque ele fez, com esse gol que ele fez aí diante do Vitória, ele chegou a 11 gols, só quem tem mais aí acima dele é o Estevão, né, que marcou também nesse final de semana, e o Pedro, que já não joga mais. Então tem o Pedro ali, que vai ser, talvez, eu acredito que vai ser ultrapassado ou pelo Estevão ou pelo Yuri, e aí tem outros caras empatados com o Yuri no gol. O Luciano tem 11 também, se eu não me engano. O Luciano tá com 10, Lelê. Luciano tá com 10, o Hulk tá com 10, Yuri Alberto tá com 10 e o Alejandro tá com 10. Fala, fiel. Trazendo mais noticiário do Coringão aqui nessa segunda-feira, ou segunda, não é mesmo? Corinthians aí que está mais tranquilo no Campeonato Brasileiro, emendou, galera, a quarta vitória consecutiva no campeonato, ao vencer um Vitória por 2-1 de virada lá no Barradão. É importante destacar que fazia 15 anos que o Coringão não vencia o Vitória jogando lá no Barradão, é isso mesmo. Quebramos um tabu aí de 15 anos sem vencer o time baiano, seu Domingos. Isso pode ser uma alavanca para o Coringão conseguir coisas melhores aí no Campeonato Brasileiro. E a sequência do timão vai animando, viu? Porque vamos enfrentar o Cruzeiro, que vai vir com o time reserva, porque eles vão jogar a final da Copa Sul-Americana contra o Racing lá no Paraguai. Isso sem falar que depois vamos pegar o Vasco também na Neoquímica Arena. E o Vasco, como todos conhecemos, é um grande freguês do Coringão, né? O Vasco também está em um viés baixa na temporada, vindo de várias derrotas consecutivas. O Coringão tem tudo aí, feio, para emendar aí 2 vitórias consecutivas. E com essas 4 que já vem agora, pode emendar uma incrível sequência de 6 vitórias consecutivas. E com certeza, podem deixar o Coringão aí próximo da pré-Libertadores. Vamos fazer aqui algumas informações do Coringão. Com relação a André Ramalho, ele foi eleito um dos melhores jogadores da Copa do Brasil de 2024. O Corinthians alcançou a semifinal da Copa do Brasil pelo 3º ano consecutivo, mas foi eliminado pelo Flamengo com um placar agregado de 1-0. Apesar da eliminação, o zagueiro André Ramalho, titular do Alvinegro, foi incluído na seleção dos melhores jogadores do torneio nacional. É só aí, o André Ramalho foi um dos melhores zagueiros aí da Copa do Brasil. Infelizmente nós chegamos à final, né? Mas é isso aí, Coringão tem que levantar a cabeça. Quem sabe aí conquistar a vaga na Copa do Brasil pela Libertadores, né? Até a Libertadores vamos aguardar. Segundo algumas informações, jogadores com as melhores notas da Copa do Brasil de 2024, André Ramalho foi o único representante do Coringão, com uma pontuação de 7.2. André Ramalho chegou ao Corinthians em julho e conquistou rapidamente a sua vaga de titular na defesa. Na minha opinião, o André Ramalho é disparado o melhor zagueiro do Coringão. Pena que ele se machucou aí, né? Vai ficar 3 semanas fora de gramado. Até que essa data FIFA vai ajudar. Quem sabe ele não pode se recuperar e já voltar para as próximas partidas. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo.